Olá! Sejam muito bem-vindos, amantes de coquetéis, a mais uma emocionante jornada pelo mundo da coquetelaria. Hoje, mergulharemos na história de uma figura lendária, conhecida como o pai da coquetelaria. Seu nome é Jerry Thomas. Jerry Thomas nasceu em 1830, em Sackett's Harbor, Nova York. O dia e mês é incerto. Quando jovem, ele aprendeu a ser bartender em New Haven, Connecticut, antes de navegar para a Califórnia durante a Corrida do Ouro de meados do século XIX. Enquanto estava na Califórnia, Thomas trabalhou como bartender, garimpeiro e gerente de show de menestréis. De acordo com seu obituário, seu pai deixou algum dinheiro, que o ajudou nessas viagens. Thomas voltou para a costa leste em 1851, estabelecendo-se na cidade de Nova York. Ele abriu um salão abaixo do Museu Americano de Barnum. Seria o primeiro de 4 bares que ele administraria na cidade de Nova York ao longo de sua vida. Depois de administrar esse primeiro bar, Thomas pegou a estrada por vários anos, trabalhando como bartender-chefe em hotéis e bares em St. Louis, Missouri, Chicago, Illinois, São Francisco, Califórnia, Charleston, Carolina do Sul e Nova Orleans, Louisiana. A certa altura, ele viajou pela Europa, carregando consigo um conjunto de ferramentas em barra de prata maciça. Ele era conhecido por seu carisma como bartender. Desenvolveu técnicas elaboradas e chamativas de misturar coquetéis, às vezes enquanto fazia malabarismos com garrafas, copos e misturadores. Ele costumava usar joias chamativas e tinha suas ferramentas de bar e xícaras enfeitadas com pedras e metais preciosos. No Hotel Ocidental, em São Francisco, Thomas ganhava $100 por semana, e segundo relatos, esse valor era maior do que o vice-presidente dos Estados Unidos ganhava na época. Jerry Thomas começou sua carreira como bartender nas agitadas cidades de Nova York e Chicago. Trabalhando em diversos bares e hotéis, ele estava prestes a deixar uma marca inalcançável na história da coquetelaria. Mas o auge de sua carreira aconteceu na década de 1850, durante a frenética Corrida do Ouro na Califórnia. Lá, ele assumiu o posto de chefe de bar no famoso The Occidental Hotel, em São Francisco. Foi nessa época que Jerry Thomas introduziu uma técnica inovadora na coquetelaria: o flambar. Ele ficou famoso por seu coquetel Blue Blazer, que envolvia a criação de chamas espetaculares enquanto transferia o líquido entre 2 copos. Em 1862, Jerry Thomas deu um passo que revolucionaria a coquetelaria. Ele publicou The Bartender's Guide, um livro que se tornaria um marco na história da coquetelaria, repleto de receitas e dicas para bartenders. O livro de Thomas terminou e alternadamente foi intitulado de How to Mix Drinks, ou The Bon Vivant's Companion, o primeiro livro de bebidas já publicado nos Estados Unidos. O livro reuniu e codificou o que era então uma tradição oral de receitas dos primórdios dos coquetéis, incluindo algumas de suas próprias criações. O guia estabeleceu os princípios para a formulação de bebidas mistas de todas as categorias. Ele o atualizaria várias vezes durante sua vida para incluir novas bebidas que descobriu ou criou. A primeira edição do guia incluiu as primeiras receitas escritas de coquetéis como fizz, flip, sour e variações da primeira forma de bebida mista, punch, e que podemos ver no vídeo das famílias de coquetéis. A edição de 1876 incluiu as primeiras receitas escritas para o Tom Collins, que apareceu logo após com o livro The Tom Collins Hoax, de 1874, e uma das primeiras receitas conhecidas para o Brandy Daisy. Nessa época, era muito comum o criador intitular seu coquetel com seu próprio nome ou nome da família. Jerry Thomas aprimorou várias bebidas, como o famoso coquetel Tom and Jerry. Ele também introduziu elementos decorativos e enfeites em coquetéis, contribuindo para a estética da coquetelaria. Sua fama se espalhou rapidamente, e Jerry Thomas se tornou uma figura amplamente reconhecida e respeitada em sua época. Ele era frequentemente convidado para eventos e competições de bartenders. Segundo o livro Imbibe, escrito por David Wondrich, a sorte do livro de Thomas foi provavelmente afetada pelo próximo passo do professor em vez de ficar no Ocidental, onde ele poderia ter repassado o volume para o fluxo constante de literatos umedecidos com argila que pararam em seu bar. Ele levantou as estacas mais uma vez
e rumou para o leste para testemunhar o vasto e vulgar espetáculo que se desenrolava a 320 quilômetros de distância, em Virginia City, Nevada, onde uma cidade de 30 mil habitantes havia surgido durante a noite no topo da enorme montanha de prata, conhecida como Comstock Lode. Em 1864, Thomas estava lá, como diz a lenda local, no famoso Delta Saloon ou no Spalding Saloon na Sea Street, onde o diretório da cidade o encontrou. Após isso, Thomas desenvolveu sua bebida exclusiva, o Blue Blazer, no salão de jogos Eldorado, em São Francisco. Thomas continuou a desenvolver novas bebidas ao longo de sua vida. Sua mistura do Martinez, cuja receita foi publicada na edição de 1887 de seu guia, às vezes tem sido vista como um precursor do Martini moderno. Thomas afirmou ter inventado o Tom e Jerry e fez muito para popularizá-lo nos Estados Unidos. No entanto, a história da bebida é anterior a ele. Ao retornar à cidade de Nova York, tornou-se barman-chefe do Hotel Metropolitan. Em 1866, voltou a abrir o seu próprio bar, na Broadway, entre as ruas 21 e 22, que se tornou o seu estabelecimento mais famoso. Thomas foi um dos primeiros a exibir os desenhos de Thomas Nast. Em seu salão, ele pendurou caricaturas de figuras políticas e teatrais feitas por Nast. Um desenho notável, agora perdido, era de Thomas, em 9 posturas colossais. O salão incluía espelhos de casa de diversões. Este bar histórico foi adaptado para ser utilizado como loja de ferragens para restauro. Thomas era um homem ativo na cidade, vestia-se de maneira vistosa e gostava de luvas de pelica e de seu relógio parisiense de ouro. Ele gostava de participar de lutas de boxe e era colecionador de arte. Ele gostava de viajar. Na meia-idade, ele foi casado e teve 2 filhas. Sempre um bom esportista, com 205 libras, ele era um dos membros mais leves da Fat Man's Association, um clube de gordos ricos de adesão limitada. Ele tinha um interesse secundário em cabaças. A certa altura, no final da década de 1870, Thomas serviu como presidente do The Gourd Club, depois de produzir o maior espécime. Mais velho fora da cena da coquetelaria, Thomas tentou entrar no mercado financeiro em Wall Street, o mercado financeiro americano, mas maus julgamentos o deixaram falido. Ele teve que vender seu bem-sucedido salão e leiloar sua considerável coleção de arte. Ele tentou abrir um novo bar, mas não conseguiu manter o nível de popularidade de seu local mais famoso. Jerry Thomas veio nos deixar na cidade de Nova York de acidente vascular cerebral, apoplexia, em 1885, aos 55 anos. Sua morte foi marcada por obituários substanciais em todos os Estados Unidos. O obituário do New York Times observou que Thomas era, ao mesmo tempo, mais conhecido pelos clubes da cidade do que qualquer outro bartender nesta cidade, e ele era muito popular entre todas as classes. Ele está enterrado no cemitério Woodlawn, no Bronx, na cidade de Nova York. Jerry Thomas nos deixou, marcando o fim de uma era na coquetelaria. No entanto, seu legado perdura. Suas técnicas, receitas e influência continuam a inspirar bartenders em todo o mundo. Sua paixão pela arte de preparar coquetéis e sua contribuição para a cultura de bebidas ainda são celebradas hoje. Então, da próxima vez que saborear um coquetel clássico, lembre-se de brindar a vida e história de Jerry Thomas. À medida que encerramos nossa viagem pela vida de Jerry Thomas, não podemos deixar de sentir uma profunda admiração pelo que ele conquistou. Sua paixão, inovação e dedicação à coquetelaria moldaram a indústria de bebidas que conhecemos hoje. De suas origens misteriosas a seu sucesso como um dos bartenders mais renomados de sua época, Jerry Thomas deixou um legado que transcende gerações. Seus coquetéis, suas técnicas de preparo e seu espírito pioneiro continuam a inspirar bartenders e amantes de coquetéis em todo o mundo. À medida que levantamos nossos copos para brindar a sua memória, lembramos que cada gole de uma de suas criações é um tributo à sua influência duradoura. Assim, convidamos todos vocês a explorar as receitas clássicas que Jerry Thomas legou ao mundo da coquetelaria. Experimente, inove e, acima de tudo, celebre a herança desse grande mestre da coquetelaria. Afinal, Jerry Thomas não é apenas o pai da coquetelaria, mas também uma inspiração constante para todos nós que amamos a arte de criar e saborear coquetéis.
Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Este é o Bar para Todos, lembrando sempre de levantar seu copo em honra a Jerry Thomas, o homem que fez da coquetelaria uma verdadeira obra de arte. Até a próxima e que sua noite seja repleta de coquetéis excepcionais.